Olá, colegas. Meu nome é Lilian, sou PCNP dos anos finais de língua portuguesa, estou representando a equipe de linguagens. E nós decidimos, em função do Dia dos Professores, fazer uma reflexão sobre essa figura. Nós sabemos, que depois deste contexto de pandemia, muitas coisas mudaram, nós mudamos a nossa aula, a metodologia, papel, lousa, caderno, livro, tudo isso foi alterado, foi modificado, foi repensado. Mas há uma constância, ainda nessas alterações, que é a figura do professor e a figura do aluno. Por isso, hoje, eu tenho aqui um convidado que é também professor e também foi meu aluno, então eu particularmente fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Ele conseguiu aí abrir um espaço na agenda dele, adequar fuso horário, Gabriel, para estar Sim. com a gente. E eu fico muito orgulhosa, e vocês vão entender por quê. Essa semana, algumas semanas atrás, na verdade, Gabriel me procurou para me dar uma notícia, uma notícia meio no suspense, e eu falei, Gabriel, conheço sua história, sabe? Eu quero muito contá-la. Vamos contar sua história? Que bom que ele pôde estar aqui para contar pessoalmente essa história para a gente. Então, eu convido agora o Gabriel para se apresentar. Gabriel, me diga quem é você, de onde você vem, para onde você vai. Olá a todas e todos. Eu me chamo Gabriel, eu sou de Suzano, né? Nasci em Mogi das Cruzes, mas vivi minha vida toda em Suzano desde pequeno. Atualmente, sou mestrando na Sorbonne Nouvelle, na Paris 3. Estou estudando, fazendo um estudo de estudos lusófonos, né? Então vou estudar esse eixo português, Brasil, Portugal e diásporas, né, africanas. E, bom, como a Lilian, né, já citou, estamos aí em fusos horários diferentes, né? Vim para a França para estudar, então estou aqui muito feliz pelo convite e feliz também de poder compartilhar um pouco a minha história com vocês. Espero que vocês gostem e que isso possa motivá-los. Sobre a pergunta para onde eu vou, só Deus sabe, né? Não sei, estamos aí. Sempre estou buscando novas perspectivas. Eu acho que eu estou sempre muito aberto a mudanças. Comecei, né, com francês no Brasil, vim para a França para estudar, para trabalhar, primeiramente trabalhar, e aí mudei de rumo com esse meu trabalho aqui, que eu vou contar um pouco para vocês depois. E aí é isso, estamos aí. Aonde eu vou, não sei. Espero que muito em breve para o Brasil eu possa estar trabalhando no Brasil. E França também são as minhas paixões, então espero que isso continue. Então, vamos começar pela sua história, Gabriel, porque Uhum. como eu disse, o Gabriel foi meu aluno no Luiz Bianconi da oitava série, porque a gente é tempo de oitava série, não era nem nono ano ainda. Sim. Da oitava série, a gente ficou junto até o terceiro ano do ensino médio. Mas o Gabriel ele tem uma trajetória, na rede pública muito bonita e ele tem a figura do professor, muito influente nessa trajetória. Então a gente queria saber um pouquinho dessa parte da sua história, Gabriel. Tá bom, vamos lá. Bom, já adianto para vocês, né, que hoje estou aqui na França estudando e muita gente já deve estar pensando, deve ser uma pessoa que teve muitas possibilidades, enfim. Mas eu sou a cria do ensino público no Brasil, né? Eu sempre estudei no ensino público. Antes do Bianconi eu estive, né? O maternal foi no Lar das Flores, que era pertinho de onde eu morava. Depois eu fui para o Zeikishi, naturalmente, né? E depois do Zeikishi comecei a estudar no Bianconi, né? Na quinta série. E fiz toda a minha ensino fundamental, né, e ensino médio no Bianconi. E, bom, foi uma experiência muito, muito incrível, assim, foi muito impactante. Eu posso dizer, né, que eu conheci a professora Lilian e tantos outros professores já na quinta série, né, então a minha primeira aula, eu acho que a Lilian não lembra, mas a minha primeira aula foi de inglês, e eu lembro que ela entrou na sala de aula falando inglês, eu já fiquei super chocado, né, porque tem toda aquela transição. Mas foi assim, foi
foi um gosto mútuo, assim, pela pessoa, pela figura da professora Lilian já muito rápido, né? E também tinha a professora Isabel, tinha já a professora Mayra atuando lá, então foi uma experiência muito bacana, né? Uh, sobre a oitava série, né, agora nono ano, foram alguns anos, né, desde a quinta série até o nono ano, mas foi uma experiência muito, muito bacana, muito marcante. E na minha história particular, né, em relação com o ensino, com a educação, foi muito importante, porque foi um momento em que a professora Lilian já não dava mais aula de inglês, para mim ela já dava aula de língua portuguesa, e ela estava ali sempre influenciando a gente, né, a ler, a estudar, enfim, buscar novos horizontes. Confesso para vocês que eu gostava muito de estudar, mas às vezes eu era meio resistente à leitura, dada um pouco também pela a realidade, né? A realidade às vezes não tem influências em casa e tudo mais, eu era um pouco resistente, mas eu gosto de falar que eu gostava de estudar, né? E, bom, a oitava série foi bem importante para mim, mas eu acho que, assim, um marco na minha vida mesmo, na minha história, enquanto aluno e depois futuramente enquanto professor, foi no primeiro ano, né? A professora Lilian, ela tinha um trabalho muito bacana de levar literatura para a sala de aula, enfim, e ler. E eu lembro que a gente estava no começo do ano e ela passou, a gente tinha que ler O Conde de Monte Cristo, numa versão pocket, e eu não ia ler, eu confesso para vocês que eu não ia ler, eu tava assim, ai, ler, que coisa chata e tudo mais. E, bom, mas valia a nota. E aí eu peguei e falei assim, não, eu tenho que fazer. E aí eu lembro que eu lia seu fim de semana. E a professora trabalhava com fichas de leitura, né? A gente tinha que fazer resumos em fichas. E eu lembro que eu comecei a ler e a história foi muito envolvente, assim, foi algo que me tocou muito. E eu lembro que eu terminei, assim, passei meu fim de semana lendo, e quando eu terminei, eu corri para fazer o meu resumo, né? E todo contente, né? Eu contei tudo que eu podia falar, porque eu gostei muito do livro. E foi muito bacana, assim, foi muito interessante. Quando eu entreguei, depois eu tive a devolutiva, né, dessa atividade. Para mim, pro meu descontentamento, eu não tinha tirado 10, né? Eu tinha tirado 6. E tava lá um comentário assim, você foi muito detalhista. Eu não lembro de ter te dado 6, hein? Foi 6 ou 7, eu não lembro, acho que foi 6. E aí eu falei, eu fiquei muito descontente, eu falei, nossa, mas por que? Eu gostei tanto, eu me dediquei tanto. Mas enfim, né? E aí a professora ela fez um movimento muito legal, assim, que eu acho que é um movimento didático muito incrível, que foi, agora eu vou passar mais uma rodada de leituras, né, com outras obras de outros autores também. Para quem não sabe, o Conde de Monte Cristo, ele é escrito pelo Alexandre Dumas, né, na época eu falava Alexandre Dumas, né, hoje eu já sei como pronuncia, que é Alexandre Dumas. E aí eu gostei muito da história, assim, gostei muito da narrativa. E aí eu falei assim, eu vou ler um outro livro. E aí eu fui ler A Rainha Margot. e aí eu não parei mais, né? Foi esse um momento muito decisivo, assim, na minha história, em que eu não parei mais de ler e que eu continuei lendo outras obras do mesmo autor, e depois eu fui conhecer o Victor Hugo, né? Fui ler Balzac, enfim, outras obras de outros autores. E eu acho que foi um primeiro movimento, assim, na minha vida, né? Voltado à França, né? Nesse momento, à França. E, bom, o que eu tinha a ver com a França? Nada, né? Eu era só um aluno da escola pública que estava ali lendo obras francesas, mas eu era alguém que foi tocado por aquilo. E também tinham as narrativas de viagem, né? Tanto da professora Lilia quanto da professora Mayra, que na época era minha professora de arte. E elas falavam das viagens e tudo mais. E todo esse movimento foi muito, muito interessante, foi algo que me tocou muito e que para um aluno de escola pública que não conhecia ninguém que tivesse viajado para a Europa ou que não tinha uma perspectiva, aquilo ali foi algo que me tocou muito, assim, foi algo que foi fundamental na minha história.
tanto a literatura quanto as artes, né, como elas apareciam, e as narrativas de viagem. E isso me motivou a pesquisar sobre França, a pesquisar sobre cultura francesa. E, bom, mais ou menos, basicamente é isso, né? Eu gostei tanto, né, muito, que eu tinha uma colega que já fazia francês no estado, né? Ela estudava lá no CEL, no Hall Brasil, que era a Aline, e ela comentou comigo: Gabriel, você gosta tanto da França, por que você não vai fazer um curso de francês? E eu falei: nossa, justo, né? Vou tentar. Eu fui me inscrever, já tinha perdido a data, mas aí eu fui lá chorar minhas pitangas. Na época, a coordenadora do projeto era a Monique, e ela ficou, né, durante muitos anos. E aí eu conversei com ela, falou: não, volta aqui com a sua mãe, com os seus responsáveis, e a gente faz a sua inscrição. E aí foi isso, eu fiz a minha inscrição, consegui fazer a minha inscrição no francês. E aí eu tive o imenso prazer, né, de estudar francês com o Carlos, que tá em Suzano dando aula de francês até então, né, que é uma pessoa que eu devo não só o ensino do francês, mas também a amizade, as conversas, as orientações e as motivações para continuar estudando francês, né, durante a minha trajetória de aluno, né. Eu comecei no ensino médio a estudar francês, então ali eu estava com 15 anos, estava do primeiro para o segundo ano, e foi isso, eu me apaixonei, né, e, bom, fez super sentido para mim começar a estudar francês naquele momento. Bom, depois dessa fase, né, chega a fase comum, né, de todos os jovens ali no ensino médio, que é buscar o que você vai fazer da vida, né? O que você vai à universidade, você vai fazer um curso técnico, você vai fazer mil coisas, né? E eu não estava assim muito certo do que eu iria fazer. E aí eu meio que comecei a falar: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E aí eu lembro que com a professora Lília a gente sempre falava de literatura, mas a gente também sempre conversava sobre muitas coisas, né? E aí eu lembro que na época, no ensino médio, eu encontrei uma matéria sobre neurociência numa revista, e aí eu achei aquilo muito incrível, assim, falava sobre linguagem, aprendizado e tudo mais. Eu falei assim: nossa, que coisa maluca, né? Neurociência, o que seria isso? O que é isso? E aí eu fui conversar com a professora Lília, né? Na época eu falei assim: o que eu posso fazer e tal, ligado a isso, eu acho que é bacana. Ela me sugeriu letras, né? De imediato ela falou: vai estudar letras, porque aí depois você vai ter o contato com a linguística, você vai chegar na neurociência. Mas eu confesso que eu não estava muito certo, né? Porque o curso de letras, né? Todo mundo, quando você fala faço letras, todo mundo já fala: vai ser professor. Você vai ser essa pessoa que vai trabalhar no Estado, porque esse trabalho é ruim, tudo mais, essa experiência não é legal. E aí eu tinha toda essa carga negativa, né? A gente sabe também, né? A gente não pode romantizar, a gente sabe as dificuldades e impasses que os nossos professores passam em sala de aula. A gente sabe que há ainda muita violência, muito desrespeito, a falta de muitos recursos, né? Muitas vezes tirando do próprio bolso para realizar trabalhos. Uma série de problemáticas, né? E também os contextos são muito diferentes, né? No Brasil, se a gente pensar no Brasil, a gente pode conversar até amanhã, mas só na mesma cidade existem muitos contextos, né? No caso de Suzano, do Bianconi, são os alunos que vinham da Fazenda Viaduto, central, são os alunos que moram mais próximo do centro, onde que são esses alunos? Então, tudo isso impacta muito na vida da escola, né? E, bom, eu sei que eu peguei e falei: eu não queria letras, eu pensei em engenharia, e a professora ali: não, foi taxativa, engenharia não te vejo trabalhando no escritório ou de coisa do tipo, eu vejo você conversando com pessoas, falando com pessoas, você é comunicativo, você gosta disso. Falei: tá bom, eu vou tentar letras, mas eu não quero ser professor. Eu entrei na letra falando: não vou ser professor, eu vou ser qualquer outra coisa, vou ser pesquisador, né? O mito, né? Que a gente pensa que a gente, né? Como se o pesquisador não fosse um professor também, né? Mas enfim. E aí eu tive a oportunidade de fazer o Enem, né?
fiz o Enem e fui selecionado para letras lá na Unifesp, num momento muito específico da minha vida, muito difícil também, porque toda essa fase da adolescência, da transição do corpo, das mudanças, problemas familiares, tudo isso que enfim, impacta diretamente, né, na vida dos alunos. E foi um momento muito específico, assim, e eu escolhi letras, né? Fiz letras, e a Unifesp tinha a opção com francês. Então, para mim, fazia muito sentido estudar francês, porque eu já tinha uma base e porque eu já gostava. Então, também era uma ideia de continuação daquilo que eu tinha começado no CEL. Porque, claramente, depois dos 3 anos de curso no CEL, eu não tinha dinheiro para pagar. Assim, um professor particular. Eu já conhecia a Aliança Francesa, mas era um lugar que, quando você fala Aliança Francesa, é um lugar elitizado, né? E aí eu peguei e passei na Unifesp, passei num horário possível para mim, e português e francês, e fui. Fiz essa entrada na universidade, também pública, né? E fiquei lá na Unifesp durante 5 anos da minha vida. E lá, né, já entrando, eu tive a possibilidade de trabalhar num projeto Mais Educação, que era um projeto que existia, acho que existia, né? Não sei se continua, mas acredito que existia na época, lá em 2014. Eu entrei na universidade, comecei a trabalhar nesse projeto Mais Educação, que era um pouco de ensino de língua portuguesa para alunos com dificuldades, né? Então, foi o meu primeiro contato com o ensino. E depois, dentro da universidade, foi um caminho natural, né? Eu já sabia francês, eu precisava trabalhar e me voltei ao trabalho com o francês. Mas não foi também por acaso, né? Lá na universidade, eu tinha que escolher um projeto para desenvolver durante todo esse processo, e eu tive a sorte, assim, de conhecer uma pessoa que hoje eu posso falar, né? Todos esses professores que eu estou citando hoje são meus amigos, né? Eu considero como amigos. Eu tive a sorte e a honra de conhecer o Hamilton, que é uma pessoa, assim, fabulosa, fabulosa, um professor incrível, 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 que, que orientou no plano de universidade, mas também orientou na vida, assim. Então, foi uma pessoa, uma estrela no meio do meu caminho, no meu percurso, em momentos muito difíceis, num momento muito específico nessa minha vida, na trajetória da universidade, porque também tem isso, né? Às vezes as pessoas romantizam, né? Saiu da escola pública e entrou na universidade. É claro, é uma mudança, né? Mas a permanência também é uma questão. E os problemas da vida, dados também as estruturas, né, que estão impostas. Então, a Unifesp é numa comunidade, o acesso é por meio do transporte público. Tem uma série de coisas que não são só educacionais, que são outras estruturas e que às vezes são muito desgastantes, né? Então, por vezes, eu queria desistir. Eu queria desistir daquele sonho. Eu falei, não, eu não vou ficar mais aqui. Eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar algum dinheiro, alguma renda. E eu lembro que eu cheguei para conversar com o Hamilton, um dia assim, desesperado mesmo. Assim, eu sentei na frente dele e falei assim: Hamilton, eu vou largar o curso. Eu vou largar, não vai dar certo. E ele pegou e falou assim: não, Gabriel, você não vai largar para você trabalhar de telemarketing, não vou deixar. Você vai continuar, vai dar aula de francês. Eu falei, mas Hamilton, eu não consigo dar aula de francês. Ele falou, não, você já sabe, você já tem a capacidade para isso. E aí eu falei assim, não, eu vou então, vou começar a dar aula. Fui conversando com os amigos e uma pessoa me indicou para uma escola particular, e foi lá que eu comecei a trabalhar com o francês. E depois de lá, bom, fiquei anos nessa escola, trabalhando com aulas particulares. Esse tema de aulas particulares virou meu tema de pesquisa na graduação, com o Hamilton, que foi um projeto que a gente desenvolveu juntos durante 2 anos, diretos, né? E foi um projeto muito bacana. E depois eu não parei, né? Fui dar aula particular, em casa de aluno, fui dar aula em escolas de línguas, e foi todo esse processo, né? Chegando
faltando um ano para terminar a faculdade, eu consegui me inscrever no CEL, né? E para surpresa de muitos, né? E também, para minha alegria, e enfim, como a gente diz em francês, a réussite, né? Esse ponto de chegada, essa chegada que foi a conseguir trabalhar no mesmo lugar que eu estudei, né? Que foi lá no Hall Brasil. E eu tive a Você se oportunidade. rendeu, Gabriel? Se rendeu a figura do professor na rede? Sim, sim, enfim, aquela pessoa que estava totalmente assim, não vou ser professor, né? Totalmente virou professor, né? E, e vi que existiam outras possibilidades, né? Porque existe sim todas as dificuldades, mas existe também uma possibilidade de mudança. Eu acho que a mudança ela está dentro de cada um, né? É a mudança que a gente faz com o nosso trabalho, com as nossas atitudes, como a gente reage a certas situações. Então, eu resolvi ter uma outra atitude em relação ao meu trabalho, em outra atitude em relação ao ensino público, apesar das dificuldades, mas também aos muitos benefícios que o trabalho no Estado ele nos permite, né? Não só a segurança, digamos, entre muitas aspas, né, a segurança salarial, mas também você sabe que ali durante 6 meses você está com aquele grupo, ou durante 3 anos, se você quiser continuar, há ampliação dos projetos, há muito desejo das escolas de ampliar as aulas no CEL. Né? Eu não comecei só no Hall Brasil, eu comecei lá no Firmino Ladeira, em Mogi também. Então lá eu também tive muitas turmas com outras demandas, com alunos com outras demandas, alunos com muitas dificuldades, mas alunos que já alunos que eram mais favorecidos, né, economicamente e tudo mais. Então, essa entrada também no centro de línguas foi um ponto muito crucial, assim, na minha vida, porque eu falo que eu era professor antes e me tornei professor depois. Depois que você passa no estado, você fala, é isso, né? Existe a educação, né? E existe a educação, né, do lado, né? Existe o ensino de francês para pessoas que vão estudar na França, que estão ali por algum motivo muito específico. Existe o francês para alunos que às vezes chegam lá com, às vezes, o que você sabe da França? Eu sei que a França, a capital é Paris e que tem a Torre Eiffel. Então, foi esses embates, né? E também trabalhar com aquilo que você gosta. Foi algo que é transformar aquilo que você sempre gostou na sua ferramenta de trabalho. Então era algo que me dava muito prazer também e que eu acho que eu aprendi muito e fiz bons amigos, boas pessoas ali. Bacana, Gabriel. Então, agora, para a gente dar uma sintetizada na história e a gente ali para os finalmente, eu gostaria de saber como é que você foi parar na França. Na verdade, eu sei, né, gente? Porque essa figura me conta tudo, mas eu queria contar para o pessoal como que foi esse processo, né, de você ir até chegar à França, né, passar a atuar Sim. ali. Bom, eu vim para a França a primeira vez, não foi agora, né? A primeira vez que eu vim foi em 2019. Eu passei num processo seletivo, que era um processo seletivo de formação de professores, em especial para professores de escola pública no Brasil, financiado pela França, mas que professores também da Aliança Francesa, de outras instituições podiam participar. Eu passei no processo seletivo, eu fiz um dossiê, entreguei os documentos e tudo mais, e vim a primeira vez para a França com tudo pago. Eu posso dizer que a minha primeira viagem internacional foi para Paris, há uns 24 anos, então eu falo, olha, então 23, 24, 23. Então eu posso dizer assim, flatterie, né, o orgulho, posso falar, né, que eu tive essa oportunidade e vim, gostei muito da experiência, e eu já estava vislumbrando passar num outro programa, que é o programa de assistentes de língua portuguesa. Então, são professores ou alunos, né, estudantes que estão terminando a graduação e que se passam no processo seletivo, vêm para a França, a metropolitana ou
não, né? Então, Guiana, Guadalupe, etc. E aí você vem para trabalhar com português, né? Ou você vai para trabalhar com português. E aí eu passei, no mesmo ano que eu tinha passado nesse de professores, eu passei nesse segundo programa e vim para cá. E foi uma experiência muito interessante, né, de trabalhar com português com franceses. Então foi mudar um pouco a chave do que eu já estava fazendo, né? Eu trabalhava com francês para brasileiros, então eu vim trabalhar com português para franceses. E foi algo muito interessante. A experiência foi muito difícil em muitas questões, mas foi algo que me tocou e eu gostei. E eu falei assim: eu acho que eu quero ficar, quero fazer meu mestrado aqui. E, bom, resolvi fazer o meu mestrado e consegui passar. Me inscrevi, passei no mestrado. Estamos aí, vou seguir com esse percurso agora com o Brasil, né? Principalmente com o Brasil, porque são as minhas raízes. Mas eu vou continuar estudando, né? É lógico, o francês. E é isso, eu acho que tô aqui, acho que não vou abandonar o francês, apesar de gostar muito do português agora mais. Então estão aí, tô lado a lado, né? Tô tentando fazer uma simbiose das duas energias, porque eu acho que as duas são as minhas são os pontos cruciais da minha vida, né? O Brasil, que é a minha terra, né? Onde eu tenho os meus amigos, as minhas memórias e tudo, e a França, que é essa terra que eu escolhi para morar e estudar, e que eu acho que existem diálogos possíveis, né, entre França e Brasil, entre coisas que precisam, né, o que um brasileiro pode trazer para a França, né, e o que a França pode trazer para um professor brasileiro. Então, estou aqui e é isso. Olha, Gabriel, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Porque o Gabriel está todo centradinho aqui explicando agora, mas quando ele foi aprovado na Sorbonne, né? Quando ele Uhum. recebeu essa confirmação, ele estava muito emocionado e a gente decidiu trazer ele para essa reflexão, porque a primeira fala dele foi o agradecimento, né? Que ele fez a mim e falou dos demais professores também e quanto a gente foi parte dessa trajetória que ele contou aqui para a gente, né? E a gente se orgulha não simplesmente porque ele entrou numa faculdade, não é uma questão de elitização da educação, né? Porque ele entrou numa faculdade renomada. Meritocracia, né? Exato, mas é uma relação com o sonho, né? Com um projeto que ele tinha lá, como ele disse, fez muita questão de frisar, ali na escola pública, ali no meio, entre tantas crianças, tantas que não tinham perspectiva, e que ele foi capturado primeiro pela literatura francesa, depois pela língua, e caminhou e chegou a esse sonho possível, né? E mais que isso, se tornou um professor também, percebeu que além dele ter sido influenciado por muitos professores, ele também vai poder influenciar muitos alunos, né? E colocou dentro dele essa missão educacional que é muito bacana, né, Gabriel? Eu, particularmente, né, nossa, é como se fosse um filho para mim, porque a gente se manteve em contato durante quase todo esse processo, e eu vi o crescimento e evolução do Gabriel. Eu falei esses dias para ele, né, olha, eu percebi que você era diferenciado na hora que você, no 9º ano, resolveu ler O Último Dia de um Condenado, né? Victor Hugo. Eu falei, Que eu nossa, adorei. que adorava, e trazia, olha essas partes, olha que lindo. Então, assim, a gente percebe essa sensibilidade poética desde sempre, né? Nessa figura tão maravilhosa. Então, eu parabenizo você pela sua conquista aqui publicamente, né? Muito contente. Obrigado. De todo esse seu processo, porque além de tudo isso que você contou, né, tanto da escola quanto acadêmica, eu também sei da sua história de vida, né, e sei os desafios Sim. que você precisou enfrentar para conseguir chegar onde chegou, e a gente fica muito contente de compartilhar com os nossos colegas professores, né, um aluno que tem, que tem como seus professores, né, uma referência para ele se construir. Então, isso é muito interessante, muito importante, e muito obrigado por nos dar esse tempo para contar a sua história tão bonita. Você quer finalizar? Sim, quero te agradecer. Assim, eu acho que de todas as pessoas que eu encontrei, eu acho que você, em especial, foi muito
importante para mim. Eu sempre conto da Lília, professora. É. Hoje você é a Lília amiga, né? Mas eu sempre falo a professora Lília, a professora Lília. Vocês viram que eu misturo, né? Eu chamo ela de Lília, às vezes professora. Agradecer a todos que passaram no meu caminho. Então, Mayra, Carlos, Hamilton, até o próprio Paulo, que agora provavelmente vai ser meu orientador, mas enfim, estamos conversando, mas que me ajudou muito aqui no processo também de entrada na Universidade Francesa. Agradecer aos outros professores, que não dá para citar todos, né? Então, mas quem conviveu comigo sabe. E eu quero terminar, assim, comentando uma coisa que uma vez a professora Lilian ela falou em sala de aula. Eu acho que isso é muito importante. E eu estava lembrando disso ontem e para hoje, né? Que ela falou assim que às vezes a atividade do professor é muito dura, porque às vezes ele não consegue ver aonde chega os seus alunos, né? Os alunos você ensina e os alunos vão andar por aí. E às vezes não é o conteúdo que é fixado necessariamente, né? Mas é a relação que você tem com o seu aluno e essa afetividade, né? Essa importância dessa afetividade que eu acho que também é algo que liga tudo, né? A afetividade que eu tenho com o professor faz eu também ter uma afetividade com a matéria ensinada, mas também com a história de vida dessa pessoa, porque não são só mais números, né? São pessoas, são indivíduos que a gente conhece e que a gente respeita. E eu fico muito feliz, assim, de passou tantos anos, né, desde quando eu entrei na quinta série, lá no Bianconi, e eu fico feliz, assim, de poder estar aqui e mostrar e receber essas parabenizações da professora Lilian, que está aqui comigo, e ver, né, ela está conseguindo ver, finalmente, ela está vendo Tô vendo aonde o tudo. trabalho dela, O aonde foi o Lilian é uma trabalho. parte do processo, né? Mas isso é muito legal, né, isso é muito legal. Então é isso, a gente consegue ver sim, a gente vai vendo os nossos alunos, eles vão aparecendo e vão falando, ai professor, que saudade, ai eu tô com essa ideia, com essa ideia, com essa ideia. Esses dias, alunos do céu falaram isso para mim, e isso é muito legal quando esse afeto fica, né? Então, muito obrigado a vocês que estão assistindo, muito obrigado, Lilian, pelo convite, e vamos fazer novos encontros. Obrigada, viu, Gabriel? Eu falo que a gente passa o ano todo assim, ai, né, sofrendo as penas de ser professor, e aí quando chega na semana dos professores, os alunos começam a aparecer e a gente, ai, que lindo! Sim, sim. Bom, Gabriel, eu fico muito contente, como já disse, parabéns. E não deixe de nos contar os próximos capítulos dessa história. Gabriel também é escritor, viu, gente? Ele vai escrever um livro. Um dia eu escrever, um dia eu vou escrever, um dia eu vou escrever. Obrigada e obrigada a vocês que estiveram conosco até aqui. E até mais. Ok, tchau, tchau.